Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade à nossa aula do módulo Biologia 3. Hoje nós vamos entrar num reino que é o primeiro representante de indivíduos, né, de espécies que já vão possuir aí uma célula mais especializada. Nas aulas anteriores nós vimos o grupo dos vírus, né, e o grupo dos procariontes, que um não tendo organização celular e o outro não tendo um núcleo organizado. Já no reino protista, nós vamos encontrar os primeiros organismos eucariontes, já com um citoplasma mais complexo. Os organismos protistas abrigam todos aqueles organismos com estruturas e formas de vida bastante variados, né? A gente pode encontrar aí desde algas, né? Unicelulares ou pluricelulares e também protozoários, que também tem uma grande importância aí na saúde humana, nós vamos ver a seguir. Esses organismos, como eu já disse, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Podem existir tanto espécies heterótrofas ou autótrofas, tá? Para quem não lembra, heterótrofas são aqueles organismos que necessitam, né, de buscar o seu alimento, né, consumindo outros, e autótrofas são aqueles organismos que conseguem, por meio de processos complexos, né, químicos, produzir o seu próprio alimento. Esse grupo reúne dois grandes grupos de organismos, os protozoários, que são os heterótrofos, tá? Anteriormente esse grupo era colocado dentro do reino animal, hoje já se sabe por filogenia que eles são muito mais relacionados às algas do que realmente ao reino animal, então foram colocados dentro do mesmo reino. E as algas unicelulares, que são os organismos autótrofos, que também eram colocados num reino vegetal, né, num outro reino. Esses organismos eles podem viver tanto em ambientes aquáticos de água doce ou salgada, né, ou em associação mutualística com outras espécies, vivendo em parasitismo, tá? Ou podem formar associações mutualísticas como líquens, tá? E basicamente são organismos eucariontes, né? Ou seja, é uma célula que possui um núcleo organizado com diversas organelas, né? Cada organela com uma atividade específica. Podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada e possuem ciclos vitais complexos em organismos pluricelulares. O reino protista ele é classificado de acordo com a sua estrutura e seus pigmentos em diversos filos. Então a gente tem aqui os protistas autótrofos unicelulares, as algas simples, tá? Como por exemplo as crisofícias, dinofícias, bacilarofícias, euglenofices, né? Cada uma delas são caracterizadas por possuir pigmentos complexos, né? Por isso até mesmo são chamadas de, algumas são denominados de acordo com os pigmentos predominantes, como algas douradas, algas verdes, algas diatomáceas, algas verdes ou douradas, tá? Protistas, autótrofos pluricelulares, que são as algas pluricelulares. Três principais são as clorofícias, algas verdes, as fiofícias, que são as algas pardas, e as rodofícias, algas vermelhas. E os protistas heterótrofos, que são os denominados protozoários. Os risópodes, foraminíferos, entre outros. Vamos começar primeiro com os protistas autótrofos, propriamente dito, né? As algas. Então a classificação das algas, elas, como eu já disse, elas são classificadas de acordo com os seus pigmentos, né? Então nós vamos ter desde algas verdes, algas douradas, algas pardas, algas verdes, né? As algas, de modo geral, no caso das unicelulares, são algas simples, né? Aquáticas, que compõem basicamente o fitoplâncton, tá? Que é aquele grupo de organismos que fazem a fotossíntese, né? Organismos unicelulares que fazem a fotossíntese em ambientes tanto marinhos quanto de ambiente de água doce. São importantes para ecossistemas aquáticos, né? Porque eles fazem praticamente a base da cadeia alimentar. Então, eles sustentam a rede alimentar dentro desses ambientes aquáticos.
E por eles fazerem a fotossíntese, eles são os principais responsáveis por liberar o oxigênio na atmosfera. Então, grande parte do oxigênio atmosférico que nós consumimos provém desses organismos. Então, aqui nós podemos ver as euglenófitas. As euglenófitas são organismos bem abundantes, possuem flagelos, tá? A maioria é de água doce e um dos gêneros mais comuns é a euglena. Já as crisófitas e as diatomáceas, elas possuem uma diversidade de formas muito abundante, muito interessante. Algumas realmente formam os desenhos muito bonitos e basicamente são compostos por carapaças ricos em sílica, né, que formam valvas e é como se fosse a tampa e o corpo de uma saboneteira, né? Então, esses organismos, eles são formados por dois conjuntos de carapaças, né? Por um conjunto de carapaças que torna o formato deles bastante variado, tá? E muitas dessas carapaças, né, as diatomáceas e crisófitas, quando elas morrem, elas acabam sendo utilizadas, inclusive, na indústria, né? Por quê? Porque quando elas morrem, à medida que o tempo vai passando e essas carapaças, né, dessas diatomáceas e crisófitas vão se depositando, elas vão formando uma rocha chamada de diatomito. Então, esse diatomito, ele é empregado na indústria como isolante térmico, como refratário, tijolos, telhas, né? Então, ele é muito utilizado aí na indústria. Bom, essas, como eu já disse, elas são utilizadas aí como isolante térmico, né, na indústria. Já os dinoflagelados, eles são organismos, também chamados de pirrofícias, possuem a parede de celulose, também vão possuir aqui um formato, né, da sua carapaça muito interessante, geralmente vão possuir flagelos, um flagelo se enrola ao longo do corpo e o outro é responsável pelo impulso, né, nos ambientes aquáticos. As pirrófitas, né, ou dinoflagelados, junto com as diatomáceas, elas também compõem o plâncton marinho, mas também podem ser encontradas nas águas doces, tá? E muitos desses organismos são responsáveis principalmente pelo fenômeno que a gente chama de maré vermelha. E também algumas espécies desse grupo também podem emitir bioluminescência. É o caso, por exemplo, do gênero Noctiluca. Tá? Em algumas praias, por exemplo, durante a noite, a gente consegue observar esse fenômeno, que essas algas, né, dinoflagelados, algumas dessas espécies, não são todas, podem emitir uma luminosidade, tá? E é um fenômeno bem interessante, bem bonito, né? Mas é restrita a algumas espécies, não são todos os dinoflagelados que possuem essa propriedade. Em relação aos protistas autótrofos pluricelulares, são aqueles organismos, né, que vão ter eles não são formados apenas por uma única célula, são formados por um agrupamento de células, então por isso que eles são chamados pluricelulares, mas ainda são autótrofos, ou seja, são algas. São algas mais complexas, aquáticas, de ambiente terrestre e úmido, né? Você pode encontrar, por exemplo, em barrancos, em grotões, né, em beiras de rios, em beiras de ambiente aquático e macroscópicas, né? Você consegue enxergar sem o auxílio de aparelho. São de vida livre ou flutuante ou fixas no sedimento de ambientes aquáticos. Por exemplo, recifes de corais e rochas submersas é muito profícuo, né? Muito abundante desses organismos. O corpo é composto de um talo, tá? Um corpo sem diferenciação,
de raiz, caule e folhas. Logicamente que nesse grupo nós não vamos ter ainda folhas e caules e raízes como nós encontramos no reino plant, né? No reino das plantas, dos vegetais. Tá? Nesse caso, o corpo que constitui essas algas é chamado de talo. Tá? E é importante para ecossistemas aquáticos, né? Porque eles constituem também a base de cadeia alimentar, servindo inclusive de alimento para peixes, entre outros. Fazem a fotossíntese também, liberando grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, algumas dos grupos que nós vamos apresentar aqui também são classificadas de acordo com o pigmento apresentado. Por exemplo, nós temos as algas verdes, que são as clorófitas, o que possuem basicamente clorofila, né? Um exemplo aqui é a Spirogyra, que é uma alga unicelular colonial e filamentosa, né? Ela é formada pela associação de várias células, uma única célula, é um único indivíduo, tá? Só que elas se juntam formando uma colônia, tá? E elas vivem juntas. Um outro exemplo também é a uva, que é parecido com uma alface, quando a gente encontra no mar, tá? Então, até o nome dela também é chamado de alface do mar, mas o nome, o gênero, né, científico é chamado de uva. As clorófitas, elas podem também ser encontradas em ambientes de água doce, tá, pessoal? Outras algas, outro grupo também é chamado algas pardas ou feófitas. Elas vão possuir um pigmento, né, de ficoxantina que dá essa cor parda para essas espécies. Um dos exemplos que nós encontramos dentro desse grupo são os fucos, né? O gênero Fucus, que tem aspecto de uma planta com falsos talos, raízes e folhas. E vivem fixas em profundidade de até 200 metros. Por exemplo, o sargaço também fazem parte deste grupo. Tá? Algas vermelhas, as rodófitas, tá? Vão possuir um outro tipo de pigmento que vão dar a cor avermelhada, que é a ficoeritrina. Elas vão possuir um aspecto mais complexo, que dá aí uma forma parecida com uma de uma planta verdadeira, tá? Mas elas não são plantas, são algas. Elas vivem nas profundezas marinhas e um exemplo desse grupo são as coralinas e o gelídio. Como ocorre a reprodução das algas, né? De um modo geral, nós podemos ter a reprodução assexuada e assexuada. A reprodução assexuada ocorre por bipartição, ou seja, você tem a célula que se divide por mitose, originando duas células filhas. A bipartição também é chamada de cisparidade ou divisão binária. Outro tipo de reprodução assexuada é a que ocorre por zoosporia, que são comuns em algas pluricelulares aquáticas. Nesse caso, cada zoósporo, que é uma célula originada de uma região específica da alga, tá? É formado e ela é dispersa no meio, dando origem a uma nova alga. Tá? Então eu vou ter uma região específica da alga que vai ser formado zoósporos, que é como se fossem gametas, né? E cada zoósporo vai se fixar no substrato, né? Ele sai dessa região, vai para o meio, se fixa no substrato e aí ele se desenvolve para uma alga adulta, tá? E a reprodução sexuada pode ocorrer por outras formas. Quando você tem a troca de material genético, né? Então a gente pode ter por conjugação, quando dois indivíduos próximos trocam material genético, né? No caso aqui a gente está utilizando exemplo do Paramecia, mas também ocorre em algas, tá? Porque Paramecia é um protozoário. Mas vamos pegar um exemplo aqui somente para ilustrar aqui o processo de conjugação. Então você tem dois organismos unicelulares, tá? Que vão se aproximar e vão trocar material genético entre si, gerando indivíduos diferentes.
tá? Eles podem utilizar, por exemplo, alguns materiais genéticos contidos no micronúcleo. Elas multiplicam esse micronúcleo e trocam esse material genético entre si, tá? E aí elas entram em mitose e vão dar origem a outros organismos, tá? Já a zigosporia, ou ciclo de vida haplobionte, ocorre o seguinte: duas algas unicelulares haploides, ou seja, com apenas um conjunto de material genético, se fundem, gerando um indivíduo diploide, tá? Chamado de zigoto. Após a formação do zigoto, a célula passa por divisões meióticas e geram 4 células haploides, que darão origem a 4 novos indivíduos. Então, é como se o organismo adulto agisse como um gameta. Esses gametas se fundem formando o zigoto, e esse zigoto passa por divisões meióticas, e cada uma das células resultantes dará origem ao organismo adulto. Lembrando que a meiose ela tem uma redução do conjunto genético, tá? É diferente da mitose. Se fosse uma mitose, 2 Ns daria origem a 2 células 2 Ns. Meiose não. A meiose, se você tem um organismo 2 Ns, o resultado será 4 células filhas N, tá? Então há uma redução pela metade do conjunto genético. E o terceiro tipo de reprodução sexuada que nós encontramos é a alternância de gerações, o chamado ciclo haploaplonte-diplonte ou haplodiplobionte. Nesse caso, as algas, geralmente multicelulares, né, elas podem formar, a partir de um indivíduo diploide, esporos haploides. Então, o indivíduo diploide, chamado de esporófito, vai passar por meiose, originando esporos haploides, tá? Esses esporos germinam, dando origem a um indivíduo haploide chamado de gametófito, tá? Aí depois esse gametófito vai produzir gametas haploides, tá? E esses gametas depois vão se fundir por fecundação, né? Originando um zigoto diploide, e que irá se desenvolver um indivíduo adulto diploide chamado esporófito, tá? Então, nesse caso, por que chama alternância de gerações? Porque o indivíduo ele vai passar praticamente por dois ciclos adultos, mas com uma diferença no seu conjunto genético. Ele vai passar uma fase adulta na forma diploide e uma fase adulta na forma haploide, ou seja, na forma de esporófito e na forma de gametófito. Isso se chama ciclo de alternância de gerações, tá? Agora vamos para os protozoários. Os protozoários, eles são classificados de acordo com o tipo da estrutura locomotora que eles possuem. Aí nós temos o grupo dos esporozoários, que são parasitas de células, sem estrutura de locomoção e reprodução, tá? Sem estrutura de locomoção, e a reprodução ocorre por divisão múltipla, formando esporos. Um exemplo é o caso do Plasmodium, que causa a malária, tá? Outro grupo são os rizópodes. Os rizópodes, eles se locomovem por pseudópodes, ou falsos pés, né? Pseudo vem de falso, podos vem de pé. Então, falsos pés. Eles se locomovem e se alimentam através desses pseudópodes. Um exemplo desse grupo são as amebas, tá? Já os ciliados vão possuir numerosos cílios, tá? Ao longo do corpo celular, né? Da membrana. Você tem a membrana plasmática, então essa membrana é cheia de cílios, tá? E esses cílios servem tanto para a reprodução quanto para contactar outros organismos, né? Alimentar-se e também atuar aí na reprodução. Já os flagelados, como o próprio nome diz, vão possuir flagelos, tá?
Alguns organismos flagelados vão ser de vida livre e outros vão ser parasitas, como por exemplo o Trypanosoma, que é o causador da doença de Chagas, tá? Bom, qual a característica principal dos protozoários? O que quer dizer protozoários? Proto quer dizer primeiro, zoo, animal, ário, origem, tá? Então dá uma ideia aí de que os protozoários são a origem dos animais que vieram depois, né? Os protozoários, eles têm características semelhantes a animais, como a locomoção, a ingestão de alimentos e a ausência de parede celular rígida. Por isso que eles receberam esse nome de protozoários. É como se fosse um animal primitivo, mas hoje a gente sabe, tá? Eles não têm muito a ver com animais, por isso que foram colocados no reino próprio, tá? São seres eucariontes com citoplasma e núcleo diferenciado. São organismos uni ou pluricelulares. Quando pluricelulares, eles formam colônias, tá? Rudimentares, mas sem formar tecidos, ou seja, não há uma organização histológica. São seres distintos entre si, com características comuns, podem ser de vida livre ou parasitas, e quando em ambientes desfavoráveis, os protozoários que são parasitas e de água doce podem assumir a forma de cistos. Os cistos são formas de proteção que quando em ambientes desfavoráveis, eles formam uma camada, né, e reduzem aí o seu metabolismo, tá? Reduzem o seu volume pela perda de água, perdem algumas organelas e adquirem uma casca resistente. São divididos de acordo com as formas de locomoção. Então, como eu já disse, risópodos ou sarcodíneos, tá? Se locomovem por pseudópodes. Cilióforos se locomovem por cílios, os mastigóforos por flagelos e os prozoas ou apicomplexas não possuem órgãos de locomoção. Então aqui nós vamos ver os diversos tipos de protozoários, né, e as principais características. Então em relação à membrana plasmática, é parecida com os demais organismos eucariontes, tá? No paramécio é encontrada mais espessa, é uma forma constante, tá? O citoplasma, eles vão possuir uma região chamada de endoplasma e ectoplasma. E em relação aos núcleos, eles vão possuir dois tipos de material genético: micronúcleos, que servem para a reprodução, e o macronúcleo, que serve para funções básicas dentro do organismo. Então, um macronúcleo que vai ficar responsável por organizar e gerir todas as funções dentro da célula, e o outro que é exclusivo para a reprodução. Como vocês podem ver aqui também, os protozoários, eles regulam a entrada e saída de água por uma outra organela chamada de vacúolo contrátil, que a gente vai ver mais para frente. Como ocorre as trocas gasosas e a excreção? É por difusão simples. São organismos simples, então as trocas gasosas e a excreção é de forma simples. A alimentação pode se dar por fagocitose, ou seja, o organismo ele engloba o material alimentar que ele vai ingerir, né? Então, por exemplo, no caso das amebas, eles podem lançar os seus pseudópodes, englobando o organismo, formando um vacúolo, tá? Que é chamado de fagossomo. E aí ele vai liberar enzimas que vão digerir esse organismo, tá? Em relação à osmorregulação, os protozoários eles têm eles possuem um órgão chamado vacúolo pulsátil ou contrátil que auxilia na excreta, ou seja, na excreta tanto de material, né, que não lhes serve mais, como também como água. Essa organela auxilia no controle da pressão osmótica, principalmente em ambientes de água doce. Porque nos protozoários marinhos, como eles são isotônicos em relação ao meio, ou seja, a concentração de sais do meio intracelular é o mesmo que a concentração do meio extracelular, então eles não têm a necessidade de um vacúolo pulsátil. Já os protozoários dulcícolas, que vivem em água doce, como eles são hipertônicos em relação ao meio, a água entra em excesso, então eles têm que eliminar essa água, tá? Então o vacúolo ele vai bombeando esse excesso
para o meio externo. Como ocorre a reprodução assexuada? Bom, a reprodução assexuada dos protozoários pode ocorrer por cisparidade, bipartição, tá? Simplesmente eles se partem em dois, tá? E nesse caso não ocorre variabilidade genética, porque são simplesmente clones, né? É como se fosse uma mitose. E eles podem também se multiplicar por múltiplas divisões. Então, um único organismo se multiplica várias vezes por mitose, tá? E aí pode gerar vários protozoários clones de si mesmo. Já na reprodução sexuada, da mesma forma que nas algas, os protozoários também podem fazer o processo de conjugação, que é a troca de material genético, tá? No caso aí o micronúcleo, tá? Que pode ser trocado com outro indivíduo protozoário, tá? Isso pode conferir variabilidade genética para a espécie, favorecendo a adaptação. Um exemplo, vamos supor que eu tenha um protozoário que esteja bem adaptado ao seu meio, e você tem um outro protozoário que não esteja tão adaptado ao seu meio. Aquele protozoário que está bem adaptado, junta-se com esse outro que não tem adaptação, troca o seu material genético, o micronúcleo, e acaba conferindo a esse que não possui essa adaptação novas informações genéticas que vão lhe garantir essa adaptação, tá? Então isso confere nesse processo uma variabilidade genética. Como os protozoários são classificados? Então nós vamos ver o grupo dos sarcodines ou risópodes. Os sarcodines são aqueles que têm os pseudópodes, então são os organismos ameboides, tá? Alguns vão possuir carapaças resistentes, né, como sílica ou carbonato de cálcio, que podem sustentar e proteger a célula. Podem ser de vida livre ou parasitas, fazem a reprodução geralmente por cisparidade, né, a reprodução assexuada. Nesse grupo nós encontramos os foraminíferos, os radiolários e os heliosários. Um exemplo aqui que nós temos, os pseudópodes, né, de um organismo risópode. Já os cilióforos ou ciliados, eles utilizam cílios para locomoção, que podem ser bem pequenos e numerosos, espalhados por toda a membrana na forma de cílios ou tufos, né? Também são chamados de cirros. A grande maioria desses organismos são de vida livre, alguns são parasitas. Um exemplo bem clássico é o paramécio, que é um ciliado de água doce. Eles vão possuir um sulco oral, que é chamado até mesmo de boca, mas o certo mesmo é chamado de citóstoma, tá? E que é nessa abertura que eles empurram a água com o alimento, tá? É por esse caminho que entra a água como alimento. Vão possuir dois núcleos, o macronúcleo, que é para controle do metabolismo, e o micronúcleo, que é para reprodução. Vão possuir vacúolo contrátil, pulsátil, porque são indivíduos de água doce, né? São organismos de água doce, que vão expulsar a água em excesso que entra passivamente por osmose. Podem fazer também a reprodução assexuada ou sexuada. Aqui é um caso de cilióforos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, na membrana, ao longo de toda a membrana plasmática, tem inúmeros e pequenos cílios que facilitam a locomoção. Tá? Aqui o suco oral, tá? Citóstoma, e a água entra por aqui, a água trazendo o alimento, ele engloba e os excretas e a água em excesso são liberados pelo vacúolo pulsátil. Os mastigóforos vão possuir flagelos como organela de locomoção. Eles podem ser no número de 1 a 4, tá? São geralmente de vida livre, mas também nós temos parasitas e organismos simbióticos. Podem se reproduzir de forma assexuada por cisparidade e também podem viver em simbiose, como no caso do triconinfa, que vive no intestino de cupins e digere a celulose ingerida por ele. Então é um processo simbiótico, tá? No caso, a triconinfa, ela digere a celulose, enquanto que o cupim oferece um habitat adequado às condições metabólicas do protozoário. Aqui um caso de exemplos de mastigóforos, né? A giardia, lamblia, trichomonas vaginalis, que são
protozoários que infectam o trato genital, né? Então são considerados de ISTs. Leishmania brasiliense, Trypanosoma cruzi, que são protozoários que causam doenças sistêmicas, que a gente vai ver na próxima aula. Esporozoas, sem estrutura de locomoção. Os esporozoas, eles não possuem estrutura de locomoção. São exclusivamente parasitas e se reproduzem por divisão múltipla. E é isso, pessoal. A nossa aula termina aqui. Até a próxima.